O cinema, como conhecemos hoje, é conhecido como a sétima arte. Mas, obviamente, o cinema não nasceu com esse título, que foi desenvolvido pelos amantes do cinema, aqueles que realmente enxergaram o potencial do filme. Homens que revolucionaram o cinema, construindo então uma base sólida, dando os primeiros passos para uma arte que ainda engatinhava. George Cukor, David Lean, Billy Wilder, Howard Hawks, Frank Capra, Federico Fellini, John Ford, Akira Kurosawa, Orson Welles e Alfred Hitchcock são alguns dos principais nomes que doutrinaram o cinema, cada um à sua maneira, cada um ao seu estilo, cada um à sua técnica. Dessa forma, desenvolvendo hoje o que chamamos de cinema clássico e, posteriormente, o cinema moderno. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Todinho e você está no canal Todinho do Cinema. Para falarmos sobre o cinema clássico, teremos que voltar para a longínqua década de 1900. O cinema nessa época ainda era um bebezinho, que começava a engatinhar, criado pelos irmãos Lumière, porém que não decidiram explorar nem se aprofundar muito na arte do cinema. Um dos irmãos Lumière, o Louis, ele acreditava que os filmes não eram uma invenção com um futuro comercial. Além disso, após o sucesso inicial com o cinematógrafo, os irmãos Lumière voltaram sua atenção para outras áreas de inovação, principalmente com o desenvolvimento do primeiro processo fotográfico a cores. Portanto, o cinema ficou aquém dos seus criadores, que não conseguiram enxergar o seu enorme potencial. Mal sabiam eles que o impacto cultural e econômico que a sétima arte teria no século XX e além seria tão grandioso. E graças aos cineastas que enxergaram esse potencial, que hoje temos o nosso cinema, e muito disso se deve ao mago do cinema, George Méliès. Sendo uma figura fundamental na história do cinema, Méliès é reconhecido como um dos pioneiros do cinema clássico. Méliès foi um dos primeiros a utilizar efeitos especiais no cinema, experimentando técnicas como exposição múltipla, fotografia time-lapse, dissolução e corte de cena, criando ilusões visuais que cativaram o público. Além de que seus filmes frequentemente exploravam temas de fantasia e ficção científica, como em Viagem à Lua, de 1902, algo que não era nada comum na época. Inclusive, esse filme ele é considerado um dos exemplos de cinema de ficção científica, um dos primeiros. É ressaltar que o Méliès ele tinha formação teatral. Com isso, ele trouxe elementos do teatro para o cinema, incluindo cenas elaboradas e performances dramáticas. Ele viu o cinema como uma extensão do palco, o que ajudou a moldar a linguagem cinematográfica. Também, Méliès foi um dos primeiros a construir um estúdio cinematográfico, o que lhe permitiu controlar todos os aspectos da produção de seus filmes, desde o guião até a montagem. A influência de Méliès é evidente nos muitos cineastas que o seguiram. Sua criatividade e inovação abriram caminhos para o desenvolvimento do cinema como forma de arte. Poucos anos depois, tivemos o surgimento de um outro cineasta que, assim como Méliès, contribuiu muito para o cinema. Justamente ele, o pai da linguagem cinematográfica, D.W. Griffith. Méliès e Griffith foram os pilares da linguagem cinematográfica enquanto ela ainda era um embrião. Ambos experimentaram e desenvolveram bastante o cinema nesse início. Griffith ele introduziu várias técnicas narrativas que moldaram a linguagem cinematográfica que conhecemos hoje. Ele popularizou o uso da montagem paralela, que permite contar várias histórias simultaneamente, aumentando a tensão e o suspense, algo nada comum naquela época. Lembre-se que a gente está falando da década de 1910. Os estudos de Eisenstein sobre a montagem cinematográfica ainda nem existiam. Além disso, Griffith foi um dos primeiros a usar os close-ups de forma dramática, além de movimentar a câmera para criar uma narrativa mais dinâmica. Filmes como O Nascimento de uma Nação, de 1915, e Intolerância, de 1916, mostraram sua habilidade em contar histórias complexas e multifacetadas, influenciando a forma como os filmes são estruturados. O Nascimento de uma Nação foi um marco não apenas pela sua técnica, mas também pelo seu sucesso comercial,
que ajudou a estabelecer Hollywood como centro da indústria cinematográfica no mundo. Ambos formaram toda a base técnica do cinema nesse início. Aliás, você sabe como o cinema ficou conhecido como a sétima arte? O cinema passou a ser conhecido como a sétima arte a partir de 1911, quando o intelectual italiano Ricciotto Canudo publicou o Manifesto das Sete Artes. Neste manifesto, Canudo propôs uma classificação das artes, onde o cinema foi incluído como a sétima arte, por ser uma síntese das outras artes, combinando elementos de música, teatro, pintura, escultura, arquitetura e literatura. Canudo viu o cinema como uma forma de arte que integrava o espaço e o tempo, utilizando a imagem em movimento para criar uma nova experiência estética. Essa visão ajudou a elevar o status do cinema, que até então era visto principalmente como uma forma de entretenimento popular, para uma posição de maior respeito e reconhecimento artístico. Muitos teóricos afirmam que o cinema clássico é um período e estilo cinematográfico que se desenvolveu principalmente entre as décadas de 1890 e 1940, até o surgimento do neorrealismo italiano, mas também vale um destaque para a Era de Ouro de Hollywood. Com uma narrativa linear, as histórias são contadas de forma clara e direta, com uma sequência lógica de eventos que levam a um desfecho conclusivo. Outra característica era a montagem invisível, não chamando a atenção para si mesma, permitindo que o público se concentre na história, sem perceber os cortes e transições. Além dos personagens bem definidos e conflitos bem claros, com motivações e conflitos que impulsionam a trama para frente. Uma marca que é clássica, principalmente dos filmes de Hollywood, é o final feliz. Muitos filmes clássicos terminam com finais felizes ou conciliatórios, como outros chamam, proporcionando uma sensação de fechamento e satisfação ao público. O cinema clássico, com certeza, teve um impacto duradouro na indústria cinematográfica, estabelecendo padrões e técnicas que ainda são utilizados hoje, né? Filmes desse período são frequentemente referenciados e estudados por cineastas e críticos de cinema. A Era de Ouro de Hollywood, em particular, introduziu e produziu muitos dos filmes que são considerados clássicos até hoje, como Casablanca, de 1942, e O Vento Levou, de 1939. Mas aí você me pergunta, como é que um filme pode ser considerado clássico? Um filme que bateu recorde de bilheterias ou de premiações pode ser considerado um clássico? Ou, por ser um filme original, autêntico, ou um filme considerado atemporal? Bom, segundo Marcelo Miller, editor e crítico do Papo de Cinema e professor na AIC, né, que é o Academia, não sei o que de cinema. O estilo do cinema clássico ganhou destaque nas primeiras décadas do século XX e acabou se tornando o padrão principal depois da Segunda Guerra Mundial. Com outras palavras, praticamente todos os filmes feitos durante esse período, do surgimento do cinematógrafo até o nascimento do neorrealismo italiano, e mais os filmes da Era de Ouro de Hollywood, são considerados filmes clássicos. Além de que, obviamente, utilizaram a narrativa clássica, que é aquilo que eu já falei, né? A narrativa linear, aquela clássica estrutura da jornada do herói, final feliz, enfim, todas essas coisas que geralmente todo mundo já sabe que vai ter no filme. Mas para deixar claro, não é quando surge o neorrealismo italiano que o cinema clássico deixasse de existir. Não, de forma alguma. A mudança do cinema clássico para o cinema moderno não é apenas uma troca de estilos, né, mas uma evolução natural. Né? O Marcelo Miller, por exemplo, ele explica que o cinema moderno constrói sobre o clássico, que já havia rompido barreiras e redefinido padrões. Por exemplo, a Nouvelle Vague na França, mesmo sendo um movimento moderno, usou e adaptou elementos do cinema clássico, como em Acossado, de 1960, que faz referência aos filmes policiais. Uma frase que eu gosto muito, que é da Bea Góes, do canal Narratologia, que ela diz que a narrativa moderna, né, do cinema moderno, ela desconstrói a narrativa clássica do cinema clássico. Só que para você desconstruir algo,
você primeiro tem que saber como esse algo foi construído. E é justamente isso, a narrativa moderna, ela não dissemina a narrativa clássica, ela não destrói a narrativa clássica, ela desconstrói apenas. É a narrativa clássica moldada de uma outra forma. Enfim, continuando o que Miller afirmava, ele também continua dizendo, destaca, que o cinema moderno começou com o neorrealismo italiano. Isso todo teórico de cinema vai concordar. Especialmente no caso do Miller, ele disse que começou especialmente com o filme Roma, Cidade Aberta, de 1945, de Rossellini, que reagiu aos efeitos da Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, Cidadão Kane, de 1941, de Orson Welles, trouxe inovações como a profundidade de campo e narrativa fragmentada, influenciados por sua experiência no rádio e no teatro. O cinema moderno, comparado ao clássico, ele é marcado por personagens mais complexos, uma câmera mais móvel, uma montagem menos linear. Os finais frequentemente são abertos, refletindo uma visão mais realista e artística no cinema. Qual a principal diferença entre o cinema clássico e o moderno? Talvez seja a liberdade para reinventar e quebrar regras, em busca de experiências mais pessoais, mais variadas. Enquanto o cinema clássico ele se concentra e se preocupa em criar um mundo mágico, envolvente para o público, para o espectador, o cinema moderno ele explora questões mais profundas, com sua própria natureza e papel social, e até convida o público a refletir isso durante a exibição do filme, ou após o final, geralmente o final aberto, ele faz o público refletir, sair da sala de cinema com aquele filme na cabeça, um final não explicado, digamos assim. Essas inovações, elas rompem com a ilusão que o cinema clássico oferecia. É importante lembrar que nenhum desses estilos desmerece o outro. Cada um tem seu lugar na história, cada um reflete as circunstâncias de sua época, sejam políticas, econômicas, sociais, culturais, enfim. Muitos filmes modernos, que hoje consideramos clássicos, são exemplos de como o que é notável hoje pode se tornar parte da tradição cinematográfica de amanhã. Se você quiser estudar mais sobre o cinema clássico, vou listar aqui e na descrição do vídeo alguns diretores importantes dessa época, sendo o primeiro, por exemplo, John Ford, especialista em westerns, de gênero de Velho Oeste. Ele dirigiu icônicos filmes como No Tempo das Diligências, de 1939, e Rastros de Ódio, de 1956. Ele é conhecido por suas paisagens épicas e personagens complexos. Outro cineasta também muito conhecido, clássico, foi Ernst Lubitsch, de Ladrão da Alcova, o Trouble in Paradise, de 1932. Foi um verdadeiro mestre da comédia sofisticada. Alfred Hitchcock, o mestre do suspense, com seu longo Os 39 Degraus, de 1935, que transitou entre o clássico e o moderno, além de Psicose, de 1960, Janela Indiscreta, de 1954, Um Corpo que Cai, o famoso Vértigo, de 1958. Temos também Douglas Sirk, de Palavras ao Vento, de 1956, é considerado o grande diretor do melodrama cinematográfico. Saindo das produções hollywoodianas, o cineasta japonês Akira Kurosawa, de Os Sete Samurais, Shishinin no Samurai, de 1954, também pode ser citado como um exemplo do cinema clássico. Entre os destaques do cinema moderno estão os cineastas Orson Welles, de Cidadão Kane, de 1941, que é também considerado por muitos como um clássico, além de François Truffaut, de Os Incompreendidos, de 1959, e Jean-Luc Godard, de Acossado, de 1960, Federico Fellini, de A Doce Vida, de 1960, também o famoso 8,5, Nelson Pereira dos Santos, de Vidas Secas, 1963, Glauber Rocha, de Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 64, Porque o cinema moderno, ele não só teve lá fora, a gente às vezes esquece que aqui no Brasil a gente também tem o nosso movimento Cinema Novo, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Sérgio Leone, enfim, o cinema brasileiro deveria ser mais valorizado. Continuando a lista, temos também o famoso diretor Ingmar Bergman, de Gritos e Sussurros, de 1972, Francis Ford Coppola, de O Poderoso Chefão, de 1972 também, Martin Scorsese, de Taxi Driver, de 76, Roman Polanski, de O Inquilino, 1976 também, Woody Allen, de Noivo Neurótico, Noiva Nervosa,
famoso Annie Hall, né, de 1977. E por aí vai, a lista é vasta e vale a pena se dar o esforço de procurar e assistir as obras de cada um desses diretores. A lista aqui na descrição ela vai estar um pouco mais completa do que eu falei aqui. Esse vídeo foi um resumo geral, um resumão, bem resumão mesmo, de cinema clássico e cinema moderno. Mas se você quiser se aprofundar, recomendo procurar esse assunto pela internet. Tem muitos canais aí que explicam bastante, bem mais a profundo. Esse vídeo aqui eu quis fazer um resumão, né, de tudo do cinema clássico, do cinema moderno. Futuramente pretendo trazer um vídeo mais completo em relação a isso. Mas muito obrigado por todos que assistiram até aqui e até a próxima.